que Deus sempre teve um único povo. Deus nunca teve dois povos, nunca teve dois sistemas de salvação diferentes. O judeu salvo pela lei e o cristão salvo pela graça. O judeu bastava cumprir os mandamentos, os regulamentos e estava dentro do povo de Deus, enquanto que nós, basta ter fé em Jesus Cristo e estamos salvos. Nunca houve dois planos de salvação, nunca houve duas maneiras de ir para o céu. Sempre foi da mesma maneira e, portanto, Deus sempre teve somente um povo. No Antigo Testamento, o povo de Deus, oficialmente escolhido, era a nação de Israel, mas o verdadeiro povo era o judeu crente, o remanescente fiel, exemplificado aqui em Simeão e Ana. Deus sempre teve um povo somente. Segunda coisa, os crentes antes de Cristo foram salvos da mesma forma que nós somos hoje. Às vezes as pessoas querem colocar diferentes formas de salvação, mas tem apenas uma, porque o homem sempre foi pecador, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Ele nunca pôde se salvar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Ele estava debaixo da ira de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Ele precisa da graça de Deus e que alguém pague os seus pecados, tanto no Antigo Testamento como no Novo. E somente uma pessoa cumpriu o que é necessário para a redenção do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo. E essa pessoa é Jesus Cristo. Um povo só, um caminho só, nunca foi diferente. A diferença é que no Antigo Testamento essa salvação foi ministrada debaixo da dispensação da lei, que servia de tipo, de símbolos, as coisas eram vistas como que em sombras. Mas quando Cristo veio, ele concretiza a lei, ele realiza a lei, ele consuma, ele faz a consumação da lei. Mas é o mesmo povo, a mesma fé. Espero que isso tenha ficado claro. Terceira implicação, é o mesmo Espírito. Às vezes as pessoas pensam que no Antigo Testamento o Espírito Santo agia de uma maneira e no Novo de outra. Mas na verdade, Simeão e Ana não podiam crer, eles não podiam entender quem era Jesus Cristo se não fora a ação do Espírito Santo, da mesma forma que nós hoje. Nenhum de nós pode crer em Jesus Cristo e entender que Ele é o Salvador se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos. É o mesmo Espírito e Ele sempre fez a mesma coisa. A diferença é que no Antigo Testamento a sua ação era mais restrita, porque o Messias não tinha vindo ainda. Mas com a chegada do Messias, Jesus Cristo, Ele derramou o Espírito Santo sobre o seu povo sem limite. E agora aquilo que era reservado para alguns reis, alguns sacerdotes, juízes e profetas, é dado a todo o povo de Deus. Cada um de nós é sacerdote e profeta, nação e reino de Deus. Temos dons espirituais, podemos servir a Deus como Sansão serviu, como Davi serviu, como Abraão serviu, como Samuel serviu. Cada um de nós tem o privilégio de receber da plenitude do Espírito Santo. Em que isso nos ajuda hoje, então, terminando? Quando eu penso nessa doutrina de que Deus sempre teve um povo só, e que nós somos o remanescente fiel, lembrando que Paulo se refere aos cristãos como sendo os verdadeiros descendentes de Abraão, no sentido espiritual. É claro que os judeus são uma raça à parte, um povo à parte, legítimo, eles têm a sua nacionalidade, mas espiritualmente falando, os descendentes da fé de Abraão são aqueles que creem como Abraão creu, como Simeão creu e como Ana creu. Por isso que a Escritura, Saulo de Tarso, que era um destes do remanescente fiel, ele se refere à igreja como sendo o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus. Nós somos os descendentes de Abraão. Ele diz que o verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado no coração. A circuncisão é aquela do coração. Então, quando eu penso nestas coisas, o primeiro sentimento que vem ao meu coração é de gratidão a Deus. Porque eu faço parte de um povo antiquíssimo. O povo de Deus não começou há 2000 anos lá em Jerusalém, com a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição e o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Não, não. O povo de Deus começou lá atrás, com a criação do primeiro homem. Se Adão e Eva foram salvos, eles foram o primeiro desse grupo. Eu não sei se eles foram, mas com certeza Abel era filho deles. E talvez Abel tenha sido o primeiro desse povo, a gente não sabe. Então é um povo tão antigo quanto a própria raça humana. A igreja não é uma invenção recente, alguma coisa que aconteceu há pouco tempo, relativamente falando, mas ela é tão antiga quanto a humanidade. Deus sempre teve um povo para si, sempre teve adoradores, sempre teve gente que creu nele e esperou o cumprimento das suas promessas, como nós fazemos hoje. Isso enche o nosso coração de gratidão pelo privilégio de pertencer a esse povo. O segundo sentimento que enche meu coração quando eu penso nisso é um sentimento de humildade e até de humilhação mesmo. Houve milhões antes de mim. Eu não sei se haverá milhões depois de mim. Nós fazemos parte de um povo muito antigo, gente que passou pelos mesmos desafios, pelos mesmos questionamentos, que sofreu
inclusive muito mais do que eu e de que você. Às vezes nós pensamos que somos a última Coca-Cola no deserto, né? Não somos. Houve gente melhor do que nós, muito melhor do que nós no passado, que conheceu a Deus muito mais do que eu e que você. E que se deu a Deus muito mais do que eu e de você. E vai haver mais, a não ser que o Senhor Jesus volte daqui a pouco. Haverão outros. Então, se por um lado eu sou grato a Deus pelo privilégio de fazer parte do seu povo antigo, por outro, eu me sinto um zero à esquerda, um Zé Ninguém diante dos heróis da fé, dos gigantes da fé que a história nos ensina, nos mostra, registrados no Antigo Testamento, no Novo e na história da igreja. E quantos mais virão ainda? Isso deveria nos colocar no nosso lugar, não é? Para a gente não ser arrogante, para a gente não pensar de nós mais do que nós devemos pensar. Mas também um terceiro sentimento é um sentimento de segurança. Nada conseguiu destruir esse povo. Quando a gente pensa no que esse povo, o remanescente fiel no Antigo e no Novo Testamento hoje, que esse povo passou através da história, nações inteiras se levantaram para destruir esse povo. Perseguições terríveis, ameaças de morte, extermínio, queima de Bíblias, fechamento de igrejas, destruição de templos, expulsão da sua própria pátria. Contudo, esse povo continua crescendo. Parece que nada para esse povo. Quanto mais você bate nele, mais ele cresce. Alguém já disse que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Você mata um, aparece dois. Você persegue um, aparece três para apoio. Que segurança saber que esse povo, que é tão antigo quanto a humanidade, ele haverá de ir até o fim da história do homem. Ele não será extinto. Muita gente já profetizou a extinção. Tem gente dizendo aqui, olha, com a ciência e com a teoria da evolução, a ciência descobrindo todos os segredos, breve não vai ter mais ninguém acreditando em Deus. Eu estou vendo que a teoria da evolução já vai na terceira formulação, né? Já estão reformulando agora pela terceira vez ou quarta a teoria da evolução, que ela não consegue explicar todas as coisas. Enquanto isso, esse povo antigo continua crescendo. A fé não diminuiu, ao contrário, ela vem crescendo no mundo todo. E o último sentimento, quando eu olho tudo isso, eu pergunto, o que é que une esse povo? O que é que faz desse povo o povo de Deus? O que é que há em comum? E a resposta está aqui no próprio texto. Quando o Espírito Santo agiu sobre Simeão, foi para apontar a Jesus. Foi para dizer para ele, você vai ver o Cristo. Quando o Espírito Santo o guiou ao templo, foi para que ele visse o Cristo. Quando o Espírito Santo agiu em Ana, foi para que ela reconhecesse que aquela criança oferecida ali a Deus, ela era de fato a esperança de Israel, a redenção de Jerusalém, o consolo do povo de Deus. O que nos faz um, através dos milênios que nós existimos, é a pessoa do Messias. Ele é o centro, porque ele é o salvador desse povo, ele é o cabeça desse povo. Ele é aquele em quem tudo subsiste. Ele é o esperado das nações, é o profetizado pelos antigos profetas de Israel. É aquele que foi antecipado na lei, que foi registrado pelos apóstolos, pregado no mundo. É ele que une esse povo. E é ele que dá o nome a esse povo, cristãos. É isso que nós somos. Você faz parte desse povo? Você crê que Jesus é o Filho de Deus, Salvador do mundo? Hoje à noite você pode crer. Hoje à noite você pode professar essa fé. Hoje à noite você pode dizer, sim, Deus, eu creio, eu quero esse privilégio de participar desse povo antigo, fazer parte desse povo que o Senhor levantou desde a fundação do mundo e a criação da humanidade. Povo que vai permanecer e com quem Deus haverá de viver para a sua glória, eternidade afora e para a nossa alegria. Que Ele nos abençoe.